A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Grato mais uma vez pela oportunidade para mais uma noite de estudo e aprendizado. Muita paz e muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre o ideal de família. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para Clube FM através do seu WhatsApp, 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Se pretendes alcançar as estrelas, voar livre na amplidão, sonhar e viver o amor sem limite, faz silêncio interior e ouvirá os teus abnegados guias espirituais, que vêm aguardando a tua decisão de felicidade desde há muito. Estão prontos a distender-te as mãos angélicas e salvadoras. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando o ideal de família. A meta de encontrar a pessoa certa para formar uma família fica praticamente apagada com toda a confusão sentimental e ideológica em torno das múltiplas experiências que cada um deve colecionar como troféus de suas masculinidade ou feminilidade. Ainda mais nos dias atuais, né? Essa troca de parceiro o tempo todo, a liberdade sexual desenfreada, assumir compromissos sérios, responsáveis, muitos fogem dessas situações. A preservação das energias sexuais para emoção mais sublimes e profundas do que a relação com o primeiro que aparece é vista como patologia e anormalidade. Seja nos livros, no cinema, na televisão, nas entrevistas com psicólogos, filósofos e artistas, incentiva-se a entregar-se pura e simplesmente aos instintos mais imediatos, sem qualquer reflexão ou responsabilidade, sem qualquer respeito para com o sentimento alheio e para com os dons criadores com que Deus nos dotou. Eu já falei em outras ocasiões, a troca de parceiros, parceiras, descontroladamente, traz para o indivíduo, para a pessoa, desequilíbrios grandiosos nessa área da sexualidade. Primeiro porque o sexo é uma energia sublime, você está captando a energia de outras pessoas. Isso traz grandes desequilíbrios, que no futuro pode levar, por exemplo, até aos descontroles emocionais, psicológicos, onde a pessoa é fragilizada mais tarde, fruto dos seus desregramentos. O caso é que os números de relacionamentos, principalmente se forem selados pelo comprometimento sexual, deixam o espírito confuso e perturbado, arrancando-lhe a lucidez para enxergar seus verdadeiros compromissos.
dispersando sua energia sexual e sua capacidade afetiva, ele vai esfriando seus sentimentos e relacionamento com o outro se torna algo corriqueiro e sem importância. Troca-se então os parceiros como se troca de roupa, né? Eu falei agora há pouco. Hoje está banalizado, né? Infelizmente. E é muito fácil perceber o quanto isso compromete a formação de uma família. Como ter alguém, um amor fiel e profundo, verdadeiro, responsável por outro alguém, se já experimentou tantos outros, se não compreende a gravidade de um compromisso entre duas pessoas, se não enxerga a intensidade de vibrações trocadas no relacionamento afetivo, se coloca tudo no nível da mera satisfação dos instintos, é que se perguntar. Muitas jovens, né, que não pensam dessa maneira e saem por aí passando na mão de muitas. Olha, para constituir um casamento sério no futuro vai ser difícil, porque os homens ainda conservam esse lado machista, que também é um atraso moral, mas muitos analisam, como é que eu vou casar com essa menina se ela já passou na mão de tantos? Como eu vou confiar? Compreende? Também um homem desequilibrado nessa área, com a mulher que se submeterá a um compromisso sério, sabendo que ele não tem nenhum regramento com relação aos instintos, fica difícil. Certamente as pessoas pensarão numa distinção muito importante que se deve fazer com o tema que estamos abordando, que há aqueles que declaradamente consideram que o sexo pode ser praticado por meio de prazer, sem maiores envolvimentos afetivos, ou seja, os encontros com prostitutas, os casos fortuitos de uma noite ou algumas semanas, sentem-se uma atração sexual e realizam seus desejos sem maiores consequências? Penso. No outro nível, coloca-se aqueles que acreditam que o sexo deve ser praticado com amor, mas é perfeitamente possível e mesmo normal. Dizem que alguém me diverte às vezes na vida que implica relacionamentos variados de meses e anos. É provável, mas não necessário, que uma relação de meses ou ano desenvolva outros sentimentos que não só a mera satisfação sexual. Nem por isso poderíamos chamar isso de amor. Ficou tão banalizado que as pessoas têm relações íntimas e dizem que está fazendo amor. Como se amor fosse feito. O amor brota, é um sentimento profundo no coração de um ser. Não é somente isso. Este assunto é extremamente complexo, porque a maioria absoluta dos espíritos encarnados na Terra tem graves comprometimentos no campo sexual. Todos estamos aprendendo e ensaiando nessa área, nos enredamos em paixões e confundimos-nos com pseudos justificativos para tentarmos nos redimir aos próprios olhos. É o que André Luiz sempre nos fala, que na sexualidade é onde o homem se perde. Quantos missionários, né, que tiveram grandes missões como missionários e falharam aqui exatamente na área sexual. Todos temos dificuldades em manejar essa força impetuosa que é o impulso sexual. Entretanto, temos de ter bem claro o objetivo de nossa evolução. O ser humano equilibrado é monogâmico e a sexualidade deve ser empregada na construção de um relacionamento estável para a formação de uma família. Quando isso não for possível, como nos casos mencionados, a sexualidade deve ser sublimada. Por mais que isso contraria desejos e teorias pessoais da maioria, a verdade é essa. A prova está na insatisfação e confusão generalizadas que o desregramento sexual produziu em nosso mundo. E uma outra coisa importante, o amor é tão maior do que tudo isso, porque se as relações a dois dependessem única e exclusivamente das relações sexuais, as pessoas não chegariam juntas na velhice. Quantos casais que existem hoje, aí, pessoas na faixa dos 80, né, acima de 80 anos, e convivendo de uma forma maravilhosa. É óbvio que essas pessoas não estão tendo mais relações íntimas.
mas o amor é superior a tudo isso. O sexo é de suma importância, ele é sublime, ele não é pecaminoso. Deus deixou para que o homem reproduzisse, criasse famílias, tudo isso é sagrado. Mas o amor ainda está acima de tudo isso, o amor verdadeiro. Por mais que isso contraria os desejos e teorias pessoais da maioria, a verdade é essa. Aliás, devemos ampliar nossa concepção de sexualidade. Além de suas manifestações físicas, existe uma energia sexual, um impulso criador, que é o de espírito. Rebaixada e aviltada, essa energia vampirizada, olha só, vampirizada por espíritos desencarnados, usufruem de nossas manifestações doentias para satisfazer seus instintos. Quão preocupante é isso? As pessoas que baixam esse nível de desregramento na área da sexualidade são certamente vampirizadas por esses espíritos. Por isso, muitas vezes, os desvarios sexuais são potencializados além dos desejos naturais, pois são incitados por entidades vampirizadoras que os encarnados se entregam por sua incúria e invigilância. Ao invés da energia sexual, quando sublimada, pode ser empregada na feitura de obras sociais, artísticas e humanitárias. Tanto é verdade que essa força não se canaliza apenas no relacionamento sexual, que até grupos terroristas exigem, às vezes, abstinência temporária para a execução de seus planos macabros. O homem que domina a si mesmo é mais forte em todos os sentidos. Imaginemos essa força aplicada para o bem. Quantos benfeitores que estiveram aqui entre nós que eram assexuados? Xavier um exemplo, nunca teve relações íntimas, mas canalizou as suas energias sexuais para fazer o bem. Ela deve, pois, ser impulsionada principalmente para o ideal familiar. Assim, é necessário e útil que o homem e a mulher aprendam a dirigir seus desejos, sem negá-los e abafá-los hipocritamente, mas elevando-os para um ideal mais nobre. Desde a adolescência, cada um deve ser senhor de sua própria sexualidade, mas para orientá-la nesse sentido e não para iniciar a carreira de sensações e experiências que acabam por relaxar todas as forças de sua alma e enredá-lo em longas tramas obsessivas. Se o adolescente estiver compenetrado nesse ideal de família e estiver a par de suas responsabilidades perante as leis da vida, sua atitude diante do namoro não será de leviandade. É verdade que nesse período começam a brotar mais fortemente nossos impulsos sexuais e com eles os desequilíbrios que trazemos do passado, mas tem de haver algum critério básico pelo qual cada um possa dirigir sua conduta. É claro que entre a imperfeição humana e o ideal a ser atingido existe uma infinita gama de variações, mas apesar de nossas fraquezas, é preciso pelo menos estarmos empenhados na busca da perfeição. De modo geral, a moral espírita não é dogmática em suas recomendações, porque reconhece no ser humano a necessidade de liberdade de ação para a aprendizagem evolutiva. Isso é tanto mais válido no que se refere à vida afetiva e sexual de cada um. Esse é um setor onde cada espírito tem inteira jurisdição de si mesmo e ninguém pode ou deve fazer imposições. Mas dentro do princípio monogâmico, que é um princípio claramente expresso na doutrina espírita, poderíamos tirar algumas orientações gerais de conduta, que cada um reflita por si mesmo sobre a sua validade e as aplique em sua vida, na medida de sua adesão e capacidade moral. O ideal de formar uma família deve estar por trás de qualquer relacionamento. Se um indivíduo tem um namoro, um caso, uma relação qualquer, sem que esse objetivo o esteja orientando, já está praticando o pressuposto de que será algo passageiro e sua postura não é responsável, nem diante de si mesmo, nem diante do parceiro. A premissa de que o namoro é coisa sem importância é a que deveria ser evitada. Nada que envolva o sentimento das pessoas
pode ser considerado banal. Aquele que entra num relacionamento com essa mentalidade está brincando com o outro ser humano, que pode ficar seriamente envolvido. Espíritos responsáveis não brincam com os sentimentos sagrados da vida e encaram seus próprios atos com gravidade e reflexão. Pode-se alegar que ninguém vai começar um namoro já pensando em casamento, e que justamente os namoros servem para conhecer o outro, para observarmos se de fato temos afinidade real para a constituição de uma família. O problema é sutil. Essa alegação é verdadeira, mas é preciso esclarecê-la. Primeiro, que fique claro que o namoro é uma forma de compromisso, pois todo envolvimento afetivo pode implicar em lesão de sentimentos do outro e de nós mesmos, principalmente se for acompanhado de relação sexual, como é hoje na maioria das vezes. Ora, com a liberdade de convivência que existe hoje entre os dois sexos, é perfeitamente possível conhecer alguém numa relação de amizade até relativamente bem, antes do início de qualquer compromisso mais profundo. Para se entrar, portanto, num relacionamento, seria necessário já um certo conhecimento do outro, um sentimento mais intenso e pelo menos uma séria possibilidade de que o namoro possa se desdobrar numa relação mais estável. Quanto mais cedo o adolescente comece a namorar, maior a possibilidade de enganos e decepções. Acha-se, hoje em dia, que quanto maior o número de relacionamentos, mais experiente é o indivíduo. É justamente o contrário. Mais lúcido, mais maduro e mais elevado espiritualmente se mostrará aquele que se relacionar apenas com aquela pessoa que lhe será destinada. Não há necessidade de ensaios para aprender. Já temos vastíssima experiência no assunto em centenas de encarnações. O que devemos buscar agora é equilíbrio e responsabilidade, e não sensação e experimentação. Quanto mais o adolescente esperar o momento certo e a pessoa certa para namorar e depois se casar, mais facilmente alcançará uma vida afetiva saudável e equilibrada, e mais simples se tornará a realização de uma família. É premente a necessidade de outros objetivos na vida, que não apenas o relacionar-se com o sexo oposto. Há milhões de criaturas na Terra que centralizam todas as suas forças e capacidade na busca de satisfação nesse setor. A excessiva concentração no assunto, a fixação mental num só objetivo, ainda que seja no fundo o de casar, é prejudicial à lucidez do espírito e revela desequilíbrio. Nosso objetivo maior na Terra é evoluir, e dentro dessa meta temos várias tarefas a realizar. Uma delas pode ser a formação da família, mas nosso ideal deve ser sempre abrangente, deve se elevar e se alargar ao máximo possível. Durante a adolescência e a mocidade é que esses ideais se solidificam e será muito mais fácil para alguém preservar seu potencial afetivo para a criatura certa, à sua espera em algum ponto do destino, se estiver trabalhando e se desenvolvendo em outros ideais. Muita gente estuda, trabalha, adquire uma profissão, pratica uma religião, mas tudo de forma mecânica, pois a sua preocupação central é entregar-se às sensações do sexo ou à busca desesperada de satisfação afetiva. Ao invés, quem se dedicar ao desenvolvimento do próprio espírito, cultivando sua inteligência e procurando a prática do bem, terá maior facilidade de controlar seus impulsos e não dispersar energias inutilmente. A vida sexual não pode ser o ponto central do namoro e depois do casamento. A afinidade espiritual, a amizade, a admiração mútua, a troca de intensas vibrações afetivas, a identidade de ideais e objetivos na vida, entre outros quais o de ter filhos e educá-los, o amor fiel e equilibrado, são esses os fatores preponderantes de um relacionamento estável. A manifestação física do sexo é consequência. Tanto isso é verdade que, com o avançar dos anos, o desejo carnal pode esmaecer, mas o amor pode continuar mais vivo do que nunca. É, pois, importante que, desde o namoro, dedique-se muito mais tempo à atenção para cuidar desses fatores do que a sôfrega entrega aos desejos carnais. Antes dos corpos se juntarem,
é preciso que as almas se amem e se entendam, porque o amor verdadeiro é de espírito para espírito. As manifestações da carne são transitórias e instáveis, mas o amor é eterno. Jovens e adolescentes, pensem que desde o primeiro desabrochar de sonhos românticos, desde os primeiros anseios de satisfação sexual e afetiva, podem estar junto de você, invisíveis e atentos, os espíritos destinados a nascer como seus filhos. Não decepcione suas esperanças, não traia compromissos assumidos no plano espiritual. Eles esperam que vocês se conduzam com dignidade e responsabilidade diante do sexo, que se unam à alma que lhes será destinada a ser mãe ou pai. Com que tristeza e vergonha verão se vocês se entregarem a relacionamentos passageiros, a paixões desregradas, se vocês ferirem sentimentos alheios e se desviarem do caminho previsto. Procure estar em sintonia mental com eles, os espíritos dos seus futuros filhos, para prepararem dignamente a família que os deverá receber. Procure a inspiração dos espíritos do bem, buscando forças para vencer os arrastamentos das más tendências, das paixões inferiores e dos discursos sofísticos do mundo, que justificam todos os desregramentos com bonitas palavras e podem levar os incautos para o abismo. A luta é difícil, sabemos todos. Os impulsos sexuais, muitas vezes, nos torturam, nos atormentam. É mais que sexo, temos também sede de companhia, de compreensão, de carinho. Então queremos nos atirar às conquistas, queremos forçar o destino, pensando em encontrar aqui e ali a realização de nosso anseio mais profundo. Olhamos todas as pessoas do sexo oposto com interesse exagerado. Pensamos em encontrar satisfação em vários relacionamentos. Busquemos, porém, o autocontrole e o equilíbrio. Através da prece, do estudo, do trabalho, podemos sempre levar nossos sentimentos a encontrar a lucidez para enxergar para onde de fato deve nos levar o nosso destino espiritual. O desejo sincero de acertar e de evoluir já é um primeiro passo. Se as fraquezas e as hesitações próprias do ser humano já nos fizeram cair em armadilhas, já nos deixaram um gosto amargo do remorso, tenhamos coragem para nos levantar, encarando nossas imperfeições com naturalidade, mas também com um propósito firme de vencê-las. Afinal, está nas mãos de todos nós a realização de um mundo melhor. E nesse mundo regenerado e mais feliz, a família deve ser o esteio das nossas emoções sublimadas. E para que a família brilhe em sua missão de educar os espíritos, é preciso que canalizemos a força do sexo para a sua construção, que elevemos o nosso amor à altura dessa tarefa. Se há pais que falham na educação dos filhos, acarretando para si mesmo grave comprometimento kármico, têm eles ainda o mérito de tê-los deixado nascer. Desde o Antigo Testamento enfatiza-se o respeito aos pais, pois a dádiva da vida é inestimável. A oportunidade de nos encarnarmos na Terra para evoluir e resgatar nosso passado culposo deve ser valorizada em toda a sua grandeza. E aqueles que nos permitem a realização dessa vinda ao mundo fazem um ato meritório perante Deus e tornam-se objeto de nossa gratidão. Mas o contrário também é verdadeiro. Impedir a vinda de um espírito ao mundo, cortando-lhe a vida no útero materno, altar sagrado da reencarnação, é um crime gravíssimo diante das leis divinas. Sabemos que o espírito se liga à matéria desde o momento da concepção e que a reencarnação de uma alma não ocorre ao sabor do acaso, pois requer sempre a colaboração de espíritos benfeitores dedicados a esse tipo de tarefa. Por isso, por mais imprevista, casual e indesejável que nos pareça uma gravidez, ela estará sempre dentro dos desígnios divinos e não deverá ser interrompida sob nenhum pretexto. Bom e desejável seria que todas as crianças viessem ao mundo com um preparo conveniente, que à sua espera estivesse uma família bem estruturada em condições de educá-la. Condições, aliás, mais morais do que financeiras.
Isso só será possível no dia que todos tiverem os cuidados acima descritos para a construção de uma família e não se entregarem a relacionamentos precoces ou fortuitos, instáveis ou levianos. Mas como a providência divina usa até nossos erros para convertê-los sem socorro à nossa caminhada evolutiva, assim pode enviar filhos para nos despertar para as responsabilidades maiores. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Preciosidade do tempo. Se existisse um banco que nos creditasse em conta 86.400 moedas todas as manhãs, mas que não transferisse o saldo de um dia para o seguinte, que não nos permitisse conservar esse capital, e no final do dia cancelasse a parte dessa quantia que não tivéssemos usado, o que é que faríamos? Possivelmente a nossa atitude seria de sacar até o último centavo cada dia e aproveitar todo o dinheiro, adquirindo o que desejamos, investindo em joias, livros, imóveis, viagens. Enfim, em tudo aquilo que se constitui os nossos sonhos. Pois bem, tal banco existe e se chama tempo. Cada dia nos deposita 86.400 segundos. E toda noite dá por perdidos todos aqueles que deixamos de aplicar com proveito. Jamais transfere os saldos, nem permite que se gaste diariamente, além dos segundos que se dispõe. Quando não utilizamos o disponível no dia, quem perde somos somente nós mesmos. Não existe possibilidade da recuperação dos fundos perdidos e não há condição alguma de se passar um cheque predatado, nem para o dia seguinte. A maioria das pessoas não percebemos ainda os valores do tempo. Existem aqueles de nós que abusamos desse tesouro, julgando que a riqueza nos é devida por Deus, esquecendo-nos de bem aproveitá-la. Oportuna indagação, portanto, acerca do que fazemos do nosso tempo. Quantos o aniquilamos de qualquer forma? A própria sabedoria popular já afirma: matar o tempo. Muitos de nós o matamos em futilidades, com fofocas, calúnias e maledicências, semeando infelicidade nas alheias vidas e para si mesmo. Alguns de nós, que priorizamos os bens materiais, afervoramo-nos à ideia de que tempo é dinheiro. Contudo, se nos empenhamos em demasia nas horas do trabalho que nos concedam maiores lucros, igualmente desprezamos as horas em conversas que não edificam, programas que nada acrescentam ao sentimento nobre ou ao intelecto. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade dos segundos, complicando os caminhos dos homens. A lei divina estabelece em sua sabedoria que todo excesso merece escassez e todo abuso exigirá restrições, porque em questão de tempo, também cada um recebe exatamente o que semeia. Este é o motivo pelo qual alguns que aprendemos o valor do tempo e desejamos muito realizar na atualidade, percebemos que não dispomos de todo o tempo que desejaríamos para tal, esforçando-nos para agir sem perder a chance dourada dos minutos que passam com rapidez. Um dia de doação ao outro, empenho no bem, cultivo da harmonia e iluminação, é muito importante para os homens na sagrada execução das leis divinas. Você sabia que o apóstolo Paulo de Tarso, já em sua epístola aos Romanos, assinalou a importância do tempo, afirmando que aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz? Já reconhecia ele que o tempo é igualmente talento que o Pai nos concede. E como qualquer talento, não merece ser enterrado no solo da inutilidade, mas utilizado com sabedoria,
para que suas bênçãos sejam multiplicadas. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, sempre agradecemos pela oportunidade que nos destes nos dar diariamente de estarmos juntos, Senhor, falando do seu Evangelho de amor, que é um bálsamo sublime para as nossas almas ainda enfermas. Necessitamos do vosso auxílio, da espiritualidade maior, esses amigos incansáveis que estão sempre conosco, orientando-nos, muitas vezes até dirigindo-nos. Sua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Grato a Deus, a Jesus nosso Mestre, mais uma oportunidade de aprendizado e estudo. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.